Temos uma figura que mostra a curva, posição versus tempo de um automóvel durante um período de 10 segundos. Ele pede para usar os segmentos de reta mostrados na figura para obter uma estimativa da velocidade instantânea do automóvel nos instantes t igual a 4 segundos e t igual a 8 segundos. Vou começar no instante t igual a 4 segundos. Nesse instante, o que me interessa aqui é a reta tangente ao gráfico. Essa reta aqui, eles fazem esse triângulo e eu tenho que descobrir a tangente deste ângulo aqui. Pela figura, dá para ver que esse ponto aqui é 2, corresponde a 2, esse aqui corresponde a 10 segundos. Isso aqui então me indica que este lado do triângulo é 8 segundos. No outro lado do triângulo nós temos a medida aqui, que corresponde visualmente ali a um número um pouquinho acima da média entre 80 e 100, a média entre 80 e 100 e 90. Então está um pouquinho acima, eu vou colocar assim no olho, 92 metros. Então significa que o lado desse triângulo aqui é 92. Então a velocidade instantânea no instante t igual a 4 é aproximadamente a tangente deste ângulo alfa aqui. Então 92 dividido por 8, isso dá 11,5 metros por segundo. Para um instante t igual a 8 segundos, aí o triângulo é esse aqui. A reta tangente é essa, no instante t igual a 8, a reta tangente à curva, e dá para ver aqui, isso corresponde ao ponto 4 segundos, esse é o ponto 10, então aqui esse lado 6, enquanto que do outro lado lá, vamos assumir que tocamos o limite ali de 140. Isso aqui visualmente, né? Então este lado do triângulo aqui é 140. Então a velocidade instantânea no instante t igual a 8 é aproximadamente 140 dividido por 6, isso dá 23,33 metros por segundo. No exercício 4 nós temos curvas posição versus tempo para 4 partículas diferentes em movimento retilíneo. Para cada partícula, então para cada curva, determine se a velocidade instantânea está aumentando ou diminuindo com o tempo. Então vamos começar pela curva A. Aqui está o gráfico, mais ou menos isso aqui, né? O que está acontecendo com a velocidade? Se essa é a posição versus tempo, então as retas tangentes a essa curva estão relacionadas com a velocidade instantânea, né? Então os coeficientes angulares, ou as declividades dessas retas tangentes são as velocidades em cada instante. E aqui eu estou vendo que as declividades estão diminuindo, né? Então, a velocidade dessa partícula está diminuindo com o tempo. Então, velocidade diminuindo. Então, no item B, aqui está o gráfico mais ou menos, posição versus tempo. Então as retas tangentes a essa curva estão associadas
a velocidade instantânea, mais precisamente as declividades ou coeficientes angulares das retas tangentes da curva são as velocidades instantâneas em cada ponto. E aqui eu vejo que essas retas tangentes estão cada vez mais íngremes à medida que o tempo passa, então as declividades estão aumentando, logo a velocidade aumenta. No item C, que está o gráfico, mais ou menos posição versus tempo, retas tangentes, coeficientes angulares das retas tangentes, significa então velocidade instantânea naquele instante. Então nesse ponto aqui, coeficiente angular dessa reta tangente é a velocidade neste ponto. Neste outro ponto aqui mais adiante, coeficiente angular dessa reta é a velocidade instantânea e assim por diante. Aqui estão as retas tangentes com os coeficientes angulares, elas estão cada vez menos íngremes, dá a impressão de que a velocidade está diminuindo, mas na verdade, como as velocidades aqui são todas negativas, elas estão ficando cada vez menos negativas, ou seja, elas estão aumentando. O coeficiente angular desta reta aqui é menor do que o desta, que é menor do que o desta, que é menor do que o desta, e assim por diante. Então, aqui eu tenho velocidade aumenta. No item D, aqui está o gráfico posição versus tempo, essa última partícula. Então, retas tangentes a cada instante, a reta coeficiente angular da reta tangente significa velocidade instantânea. E aqui, à medida que o tempo passa, a impressão é que as retas ficam mais íngremes, mas como a partícula está andando para trás, significa que as velocidades estão ficando cada vez mais negativas, ou seja, cada vez menores. Então a velocidade instantânea aqui está diminuindo. Exercício 6, nós temos um automóvel inicialmente em repouso que começa a se mover em uma pista reta. A velocidade aumenta de modo uniforme até que de repente, ao ver uma barreira de concreto, o motorista freia firmemente no instante t igual a t0. O carro desacelera rapidamente, mas é muito tarde. Ele se choca com a barreira no instante t1 e volta instantaneamente ao repouso. Esboce uma curva de posição versus tempo que possa representar o movimento do carro. Isso indique com as características de sua curva como corresponde aos eventos desse cenário aqui. Então, o carro parte do repouso em uma certa posição que ele não diz qual é, então eu vou indicar aqui, vou chamar de S0, essa é a posição inicial, e ele parte de repouso significa que a tangente, a reta tangente a essa curva aqui, em um instante t igual a 0, né? Então a reta tangente é horizontal, significa que a velocidade no instante t igual a 0, ela é 0. Se a velocidade é 0, a reta tangente tem que ser horizontal, então daí existe uma aceleração constante. A velocidade aumenta uniformemente até que o motorista visualiza uma barreira. Nesse instante t igual a t0, ele freia firmemente, daí por diante a velocidade diminui, mas ele diz que é tarde. No instante t igual a t1, existe aqui o choque, e daí por diante a velocidade passa a ser 0, então
posição não se altera ao longo do tempo, aí para sempre. Então, recapitulando, eu tenho posição inicial, S0, velocidade inicial 0, depois a velocidade vai aumentando uniformemente, até que aqui eu tenho freagem. Ele pisa no freio, as velocidades começam a diminuir, então as declividades vão diminuindo, mas aqui, antes de atingir a velocidade 0, ele se choca contra a parede, daí por diante a velocidade é 0 e a posição não se altera ao longo de todo o trajeto. Então, nesse exercício temos que esboçar uma curva e uma reta L satisfazendo as condições dadas. No caso número 8, então a reta L intersecta a curva em exatamente um ponto, mas não é tangente à curva. Então, por exemplo, eu posso ter a curva assim e a reta L assim. Cruza a curva em um ponto e não é tangente. Aqui está a reta L. Então, no exercício 10, a condição da reta L será tangente à curva em dois pontos distintos e intersectar a curva num terceiro ponto. Então, vamos colocar a curva aqui. Aqui está a reta L, que será tangente à minha curva em dois pontos, e a curva deve intersectar a reta num terceiro ponto. Aqui. Então, tangente nesses dois pontos e intersecta a reta L num terceiro ponto. Bem, nesse exercício 12 temos dado a função y igual a x ao cubo, o ponto x0 igual a 1 e o ponto x1 igual a 2. No item A devemos encontrar a taxa de variação média de y em relação a x no intervalo que vai de x0 a x1, ou seja, no intervalo 1, 2. Então, nós vamos calcular a taxa de variação média de y no intervalo 1, 2. Isso é y no instante 2 menos y no instante 1 sobre 2 menos 1. Então, a função é y ao cubo, é x ao cubo, então y de 2 é 2 ao cubo menos 1 ao cubo, que 2 menos 1. Então, isso dá 7, né? No item B, ele pede para encontrar a taxa de variação instantânea de y em relação a x no valor especificado x0, que é igual a 1 neste caso. Então, aqui é a taxa de variação instantânea no ponto x0 igual a 1. Então, isso vai ser y, o limite y de 1 mais h menos y de 1 sobre h quando h tende a 0. Como a função y é x ao cubo, então eu tenho y de 1 mais h é 1 mais h ao cubo. Y de 1 é 1 ao cubo. Ainda tenho h no denominador. Esse é um limite do tipo 0 sobre 0. Se eu fizer h igual a 0, eu vou ter um 0 no numerador e um 0 no denominador, então eu tenho que fazer alguma modificação ainda antes de fazer a substituição, né? Então, vamos seguir aqui na conta. Vamos calcular aqui, vou ter a expressão do 1 mais h ao cubo. Isso é 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado vezes h mais 3 vezes 1 vezes h ao quadrado
mais uma vez h ao cubo. Ainda tenho o 1 aqui, que é o 1 ao cubo. Tudo isso está dividido por h. Então, seguindo aqui adiante, então, cancelando o termo aqui 1, menos 1 é 0, e agora eu noto que o que sobrou ali, eu posso colocar o h em evidência dos termos que sobraram no numerador. Então, colocando h em evidência, eu vou ter 3 mais 3h mais h ao quadrado, tudo isso sobre h. E agora eu noto que eu posso simplificar aí o h, dividindo tudo por h. Então eu tenho o limite quando h vai para 0, de expressão 3 mais 3h mais h ao quadrado. Isso é um polinômio na variável h, um polinômio de segundo grau na variável h, h está tendendo a 0, então basta substituir o h por 0. E aí, o que resta é 3, essa é a resposta. Taxa de variação instantânea no ponto x0 igual a 1. Bem, no item C temos que encontrar então a taxa de variação instantânea da função y no ponto x0. Então, esse é o limite quando h tende a 0 de y x0 mais h menos y no ponto x0 sobre h. Como a função, nossa função y é x ao cubo, então eu vou poder reescrever esse limite da seguinte forma: ao invés de y de x0 mais h, eu vou escrever x0 mais h ao cubo. O y de x0 é escrito como x0 ao cubo, ainda tem o h no denominador. Esse é um limite do tipo 0 sobre 0, né? Se eu substituir o h por 0, eu vou ter um 0 no numerador e, evidentemente, um 0 no denominador. Isso significa que eu tenho que fazer alguma simplificação antes de tentar calcular o limite, né? O problema é que tem um 0 no denominador, então eu tenho que, de alguma maneira, evitar este 0 no denominador. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é expandir essa potência de grau 3, x0 mais h ao cubo. Eu vou escrever assim, ó, x0 ao cubo mais 3 vezes x0 quadrado vezes h mais 3 vezes x0 h quadrado mais h ao cubo. Ainda tem o termo menos x0 ao cubo, que é o último termo lá do numerador. Todo o denominador é h. Então agora eu noto que eu posso simplificar x0 ao cubo. Então, x0 ao cubo menos x0 ao cubo dá 0, esse termo vai embora. O que sobra então é o limite quando h tende a 0. E agora observo o seguinte: eu noto que todos os termos ali que restaram no numerador, eles têm o termo h como fator comum. Então eu vou colocar em evidência esse fator comum h no numerador, restando então ali dentro do parênteses 3x quadrado mais 3x0 quadrado mais 3x0h mais h ao quadrado. Ainda tenho no denominador o h. Mas agora eu noto que eu posso simplificar o h, ele vai embora também no denominador, e o que resta então é o limite de um polinômio na variável h, né? 3x0 quadrado, que é supostamente uma constante, 3x0h mais h ao quadrado. Então, na variável h, esse é um polinômio de segundo grau, que é a variável do limite, o h está tendendo a 0. Então, para calcular esse limite, basta eu substituir o h por 0. Neste caso, então, eu tenho a resposta é 3x0 ao quadrado, e esse é o valor da taxa de variação instantânea da função y igual a x ao cubo num ponto x0 qualquer. Bem, no item D, nós temos que a taxa de variação média em A é a inclinação de uma certa reta secante.
e a taxa de variação instantânea em B, no ponto 1, né, é a inclinação de uma certa reta tangente. Ele pede então para esboçar o gráfico da função junto com essas duas retas, essa reta secante e a reta tangente. Então, a minha função y é x ao cubo, o ponto x0 é igual a 1, onde eu calculo a velocidade instantânea, a taxa de variação instantânea, e o intervalo 1, 2, onde eu tenho a taxa de variação média. Então, mais ou menos aqui está o gráfico da função x ao cubo. Então, aqui temos ponto 1, intervalo 1, 2. Isso aqui corresponde ao ponto 1. E esse corresponde ao ponto 8. Então, vamos botar aqui a reta secante. Ela aqui cruza esses dois pontos. Então, o coeficiente angular desta reta, a declividade desta reta, o coeficiente angular desta reta secante é a taxa de variação média no intervalo 1, 2. Enquanto que o coeficiente angular, a declividade desta reta tangente à curva y igual a x ao cubo no ponto x0 igual a 1, quando x for 1, o coeficiente angular dessa reta tangente, essa é a taxa de variação instantânea da função y no ponto x0 igual a 1. Exercício 14, item A, encontrar a taxa de variação média, da função y em relação a x no intervalo x0, x1, no intervalo, então, que vai de 1 até 2, intervalo 1, 2. Isso então é y de 2 menos y de 1 sobre 2 menos 1. A função y é 1 sobre x ao quadrado. Então, y de 2 é 1 sobre 2 quadrado. Y de 1, 1 sobre 1 quadrado, dividido por 2 menos 1, que é 1. Então, isso aqui é simplesmente 1 quarto menos 1, isso é menos 3 quartos. Então, no item B, nós temos que encontrar a taxa de variação instantânea de y em ponto x0 igual a 1. Então, isso vai ser o limite quando h tende a 0 de y de 1 mais h menos y de 1 sobre h. A função y é 1 sobre x quadrado, então esse limite aqui fica da seguinte forma: o limite quando h vai a 0, o y de 1 mais h é escrito então como 1 sobre 1 mais h ao quadrado, né? Já que a função y de x é 1 sobre x ao quadrado. O y de 1 é 1 sobre 1 ao quadrado. Ainda tem no denominador o h. Então, como sempre, esse vai ser um limite do tipo 0 sobre 0, então nós temos que fazer alguma transformação antes de tentar calcular o limite, por substituição. Então, o que eu vou fazer inicialmente é somar as frações ali no numerador. Então, no numerador eu vou ter... O denominador aqui não vai mudar, vai ser h. O denominador comum é 1 mais h ao quadrado. Então, o numerador ali vai ser 1 menos 1 mais h ao quadrado. Então, isso aqui é o limite quando h tende a 0. Os denominador agora
fica escrito assim, h vezes 1 mais h ao quadrado, e o denominador 1 menos 1 mais h ao quadrado. Então aqui vou expandir a potência ali, potência de grau 2, 1 mais h ao quadrado, então é 1 mais 2h mais h ao quadrado. Tive cuidado de colocar um parênteses, porque eu tinha um sinal de menos, ainda tenho um sinal de menos na frente de todo o parênteses. Então, continuando aqui, eu tenho um limite, quando h vai a zero, então 1 menos 2h menos h ao quadrado sobre h1 vezes 1 mais h ao quadrado. Então agora posso simplificar o 1, né? 1 menos 1 dá zero. E eu noto também que o termo que resta, né, todos os termos possuem um h em comum, como fator comum, então eu vou colocar já o h em evidência, que é o fator comum, que sobrou ali foi o termo menos 2h menos h ao quadrado, então colocando o h em evidência, na verdade eu vou colocar menos o h em evidência, e já fica 2 mais h. Dentro do parênteses. Ainda tem um h no denominador, multiplicando 1 mais h ao quadrado. Só que agora eu posso simplificar, né, o h. Já vou colocar o menos lá para fora. Então fica menos, limite, quando o h tende a zero. Então o que restou ali, o numerador é 2 mais h, e no denominador é 1 mais h ao quadrado. Então, na variável h, essa é uma função racional, um quociente de polinômios. O denominador não se anula quando o h tende a zero, então o limite é calculado por uma mera substituição do h pelo seu valor, onde o h está tendendo, no caso, zero. Então, ao fazer isso, eu obtenho aqui o valor final, que é menos 2. E esse é o valor, então, da taxa de variação instantânea da função y igual a 1 sobre x ao quadrado no ponto x0 igual a 1. Então, no item C, temos que encontrar a taxa de variação instantânea de y em x igual a x0 num ponto x0 qualquer. Então, isso por definição é o limite quando h tende a zero, y de x0 mais h menos y de x0 sobre h. A nossa função y é 1 sobre x ao quadrado. Então, esse limite ele pode ser escrito da seguinte maneira: ao invés de y de x0 mais h, eu vou escrever 1 sobre x0 mais h ao quadrado. Ao invés de y de x0, vou escrever 1 sobre x0 ao quadrado. Ainda tenho o h no denominador. Então agora o que eu vou fazer é somar as frações ali no numerador. Então o denominador permanecerá o mesmo h, então eu vou mexer apenas no numerador, vou somar as frações e o denominador comum então é x0 quadrado vezes x0 mais h ao quadrado. Então no numerador eu tenho x0 ao quadrado menos x0 mais h ao quadrado. Então isso eu vou reescrever da seguinte maneira: limite quando h vai a zero, agora eu vou colocar o denominador, será h vezes x0 ao quadrado vezes x0 mais h ao quadrado. E o numerador ficará x0 menos x0 mais h ao quadrado. O que vamos fazer agora? Então vamos escrever
essa potência 2, vamos expandir a potência 2 de x0 mais h ao quadrado. Vou tomar um cuidado de colocar um parênteses aqui na frente, porque vão ser vários termos nessa expansão, precisamente 3 termos, e todos terão sinal de menos na frente. Então, x0 mais h ao quadrado é x0 mais 2x0h mais h ao quadrado. Denominador permanece idêntico a h vezes x0 ao quadrado vezes x0 mais h ao quadrado. Então, esse limite agora pode ser escrito da seguinte maneira. Vamos escrever assim, x0, vamos botar o sinal de menos na frente de todos os termos ali. Então, menos x0 menos 2x0h mais h ao quadrado. Tudo isso dividido por h vezes x0 ao quadrado, x0 mais h ao quadrado. Então eu noto primeiramente que eu posso simplificar x0 ao quadrado e que o termo que resta em todos as parcelas restantes possuem o termo h, um fator comum, então vou colocar já o h em evidência. Então tem um limite quando h tende a zero. Na verdade, então aqui é um equívoco, né? Não é mais h, é menos h, né? Porque eu tenho menos na frente de todos esses termos aqui. Então é menos x0 ao quadrado menos 2x0h menos h ao quadrado. Então, ao invés de colocar o h em evidência, eu já coloco menos o h em evidência. Colocando menos h em evidência, o que resta dentro do parênteses é 2x0 mais h. E lá no denominador eu tenho h vezes x0 ao quadrado vezes x0 mais h ao quadrado. Então agora eu observo que eu posso simplificar aqui o h. Então já vou colocar o menos lá para fora, esse sinal de menos ali vai lá para fora. Então fica menos o limite quando h tende a zero. Então o que restou no numerador é o termo 2x0 mais h. No denominador eu tenho x0 ao quadrado vezes x0 mais h ao quadrado. Então, se eu substituir, eu noto que agora o que restou aqui é uma função racional na variável h, né? A variável do limite é h. Então eu tenho um quociente de polinômios, um polinômio de primeiro grau no numerador, um polinômio de segundo grau no denominador na variável h. Como substituindo por zero eu não vou zerar o denominador, então eu posso simplesmente substituir o h por zero. Então, eu tenho menos 2 vezes x0 mais zero, x0 ao quadrado, vezes x0 mais zero ao quadrado. Então, eu fico aqui simplificando já esse... Bom, vamos escrever aqui por extenso primeiro. Menos 2x0, o que resta no numerador, e no denominador eu tenho x0 ao quadrado vezes x0 ao quadrado. Então isso aqui é simplesmente menos 2 vezes x0 ao cubo. Então no item D a taxa de variação média no item A é a inclinação de uma certa reta secante, e a taxa de variação instantânea do que foi calculado no item B é a inclinação de uma certa reta tangente. O que nós temos que fazer é esboçar o gráfico da função f de x, que é 1 sobre x ao quadrado, junto com essas duas retas, a reta secante e a reta tangente. O ponto x0, onde na reta tangente é o ponto x0 igual a 1, né? E o intervalo, onde eu calculo a taxa de variação média, é o intervalo 1, 2. A função é y igual a 1 sobre x quadrado. Então vamos fazer aqui o gráfico. Gráfico de 1 sobre x quadrado
mais ou menos assim, né? Então aqui temos o ponto 1, que é um ponto importante, e o ponto aqui 2 também. Então, primeiramente no item A, nós calculamos a taxa de variação média, que é o coeficiente angular desta reta secante. Então, o coeficiente angular dessa reta secante é a taxa de variação média de y no intervalo 1, 2. Isso foi o que foi calculado no item A. No item B, nós calculamos o coeficiente angular desta reta aqui, a reta tangente. Então, a reta tangente ao gráfico da função quando no ponto x igual a 1, essa é a taxa de variação instantânea de y no ponto x igual a 1. Bem, no exercício 16, item A, temos que encontrar uma forma para a inclinação da reta tangente, então é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f num ponto arbitrário x igual a x0 qualquer. A função é essa aí que foi dar esse polinômio x² mais 3x mais 2. Então, esse coeficiente angular da reta tangente é, por definição, limite quando h vai a 0, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Então, vamos substituir esse termo, então, f de x0 mais h pelo seu valor correspondente. Então, vou substituir x0 mais h por x lá na definição da função, então fica x0 mais h ao quadrado mais 3 vezes x0 mais h mais 2. Então, esse é o termo f de x0 mais h. Agora eu tenho um sinal de menos e depois eu tenho f de x0, então eu vou ter um cuidado de colocar parênteses, porque f de x0 vai terá 3 parcelas, eu terei um sinal de menos na frente dessas 3 parcelas. Então, f de x0 é x0 ao quadrado mais 3x0 mais 2. Então, aqui está f de x0. E eu ainda tenho lá no denominador meu h. Então, esse limite pode ser escrito agora assim. Vamos expandir aqui essas potências, né? Potência 2 ali fica x² mais 2x0 vezes h mais h ao quadrado mais 3 vezes x0 mais 3 vezes h mais 2. E vamos botar o menos na frente de todos os termos ali, menos x0² menos 3x0 menos 2. Denominador continua sendo h. E agora nós vamos poder simplificar algumas coisas. x0 ao quadrado corta com menos x0 ao quadrado. 3x0 corta com menos 3x0. E 2 menos 2 também desaparece. E eu noto nos termos que restaram, todos esses termos que restaram foram apenas 3. Todos eles têm um fator comum h, então eu vou colocar o h já em evidência. Então fica h vezes 2x0 mais h mais
3. Isso que restou lá no numerador. Denominador, apenas o h. Então, posso simplificar o h, e agora o que sobra é apenas uma função linear de h no limite, então basta eu substituir o h por 0. Então, para o cálculo desse limite, já que eu não tenho mais o zero no denominador, no h foi cancelado. Então, para o cálculo do limite, o que sobrou aí foi o limite quando o h tende a 0, 2x0, que é uma constante, mais h mais 3, que é outra constante. Então, basta substituir o h por 0, então ficou 2x0 mais 0 mais 3, isso é 2x0 mais 3. E esse é o valor da taxa de variação instantânea da função f de x igual a x² mais 3x mais 2 num ponto x0 qualquer. Essa taxa de variação, então, é 2x0 mais 3. Bom, neste item B, temos que usar a fórmula obtida no item A para encontrar a inclinação da reta tangente para o dado valor de x0. No caso, nosso valor de x0 agora é igual a 2. Então, no item A, nós obtivemos a fórmula do coeficiente angular da reta tangente, é 2 vezes x0 mais 3. Então, agora, quando, neste caso, x0 for igual a 2, então a inclinação da reta tangente, ela será 2 vezes 2 mais 3, que é 7. Então, nesse exercício 18, item A, temos que encontrar uma fórmula para a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f num ponto arbitrário x igual a x0. Então, essa inclinação, por definição, aqui o limite, quando h tende a 0, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Nossa função f é 1 sobre a raiz de x. Então, esse limite aqui fica... limite quando h vai a 0, o denominador lá é h, f de x0 mais h, então é 1 sobre a raiz de x0 mais h, menos o f de x0, que é 1 sobre a raiz de x0. Então, agora temos o seguinte limite. Limite quando h vai a 0, o denominador aqui é h, vamos somar as frações aqui. O denominador comum é raiz de x0 vezes raiz de x0 mais h. Então aqui fica a raiz de x0 menos a raiz de x0 mais h. Então esse limite aqui é igual. Vamos escrever a fração agora da seguinte maneira: denominador h vezes a raiz de x0 vezes a raiz de x0 mais h, e o denominador a raiz de x0 menos a raiz de x0 mais h. Eu ainda tenho 0 sobre 0 no denominador, né? Se eu tento fazer h igual a 0, se eu tento fazer igual a 0, eu tenho 0 no numerador e 0 no denominador também. Então ainda tem um limite do tipo 0 sobre 0. Então, até agora eu não consegui melhorar. Mas agora a ideia é fazer o seguinte, é multiplicar e dividir pela raiz quadrada de x0 mais a raiz de x0 mais h.
Desta forma, eu não estarei alterando nada, né? Não altero o limite, não altero a fração, nada. Estou multiplicando por 1. Então a ideia é usar que esse termo aqui é A, esse é B, então eu tenho um termo do tipo A mais B, então aqui eu tenho um termo tipo A menos B, e o produto disso é A ao quadrado menos B ao quadrado, então fica o limite, ali fico com o limite quando h tende a zero, é a raiz quadrada de x0 ao quadrado, que é simplesmente x0, menos a raiz quadrada de x0 mais h ao quadrado, que é simplesmente x0 mais h ao quadrado. Cuidado aqui que eu tenho que botar um sinal de menos na frente. Tem que botar um parênteses, porque eu tenho um sinal de menos na frente dos dois termos. Então esse é A2 menos B2, esse é o meu novo numerador, enquanto que o denominador permanece, né, como raiz h vezes raiz de x vezes raiz de x0 mais h, e eu ainda tenho mais esse novo termo que entrou agora, é raiz de x0 mais raiz de x0 mais h. Eu noto que o que eu posso simplificar no x0 menos x0, o que restou ali foi menos h, né? Então, já simplificando, bom, vamos escrever aqui, menos já vou colocar lá para fora, h sobre h vezes raiz de x0 mais h vezes raiz de x0 mais raiz de x0 mais h, limite quando h tende a zero. Então, simplificando o h, que sobra simplesmente menos limite quando h tende a zero, 1 sobre raiz de x0 vezes raiz de x0 mais h vezes raiz de x0 mais raiz de x0 mais h. Então, agora eu posso fazer o h igual a zero, porque eu já tirei o zero do denominador. Então, esse limite aqui é simplesmente menos 1 sobre raiz de x0 vezes raiz de x0 mais zero, né, que é simplesmente raiz de x0, vezes raiz de x0 mais raiz de x0. Então esse produto aqui é simplesmente x0, e esse aqui é 2 raiz de x0. Então isso aqui tudo é menos 1 sobre 2 x0 raiz de x0. Então, neste item B, temos que usar a fórmula obtida no item A para encontrar a inclinação da reta tangente para o dado valor de x0, no caso aqui é o x0 igual a 4. No item A, nós obtivemos a fórmula para a inclinação da reta tangente num ponto x0 qualquer. Essa fórmula era menos 1 sobre 2 x0 vezes a raiz quadrada de x0. Então, se no caso se x0 igual a 4, isso aqui fica menos 1 sobre 2 vezes 4 vezes a raiz de 4. Então, isso aqui é menos 1 sobre 8 vezes 2, 16 avos. E essa é a resposta, esse é o valor da inclinação da reta tangente no ponto x igual a 4. Questão 20, então, de verdadeiro ou falso, uma reta tangente
a uma curva y igual a f de x é um tipo particular de reta secante. Isso é uma afirmação falsa, né? A reta tangente é resultante de um processo de limite de retas secantes. Uma viga de metal de 50 metros de comprimento está apoiada em cada uma de suas extremidades por uma coluna de concreto. Um peso de x toneladas é colocado no meio da viga e f de x modela a quantidade de centímetros que a viga cede com este peso. Neste caso, a unidade de taxa de variação de y igual a f de x em relação a x é de centímetros por tonelada. Y é medido em centímetros, né? X é medido em toneladas, porque y de x é a quantidade de centímetros que a viga cede em relação à posição normal, quando um peso de x toneladas é colocado sobre a viga. Então, a taxa de variação de y em relação a x é sempre medida em unidades de y por unidades de x. Então, será medida, nesse caso, em centímetros por tonelada. Então, a afirmação é a verdadeira. Em questão de 24, temos a figura que mostra o gráfico da pressão P, medida em atmosferas, versus o volume V, medido em litros, de um mol de um gás ideal, temperatura constante, 300 graus Kelvin. Use as retas tangentes mostradas para estimar a taxa de variação da pressão em relação ao volume nos pontos em que V é igual a 10 litros e no outro ponto onde V é 25 litros. Então, taxa de variação da pressão, que é medida no eixo do Y, em relação ao volume, que é medido no eixo do X, isso é a coeficiente angular da reta tangente nos pontos aí 10 e 25, respectivamente. Então, vamos a eles. Aqui temos, então, vamos primeiro considerar o caso onde V é 10 litros. Então, eu tenho aquele triângulo ali. Essa é a reta tangente. Aqui está o eixo P, aqui está o eixo V, e aqui está a reta tangente. Então, mais ou menos nós temos aqui a origem, aqui 20 litros, e aqui corresponde a 5. Então, isso me dá esse triângulo. Eu quero o que me interessa realmente é a tangente deste ângulo aqui, né? Deste ângulo. Bom, para obter isso, eu vou considerar então este triângulo aqui. Esse triângulo aqui em azul, vou botar ele aqui. Então, esse lado mede 20, este lado mede 5. E eu vou calcular aqui a tangente deste ângulo θ. A tangente de θ é 5 sobre 20, que é 1/4. Logo, a taxa de variação de P em relação a V é menos 1/4, e as unidades são atmosferas por litro. A taxa de variação é negativa porque a função está decrescendo, a pressão decresce quando o volume aumenta, né? Então, por isso, o valor de menos 1/4 e não 1/4. Então, no caso do volume 25 litros, então a reta tangente é outra, né? Que no ponto V igual a 25 litros, então nós temos o seguinte triângulo a ser considerado, né? Este aqui, que está a reta tangente, a gente vai medindo lá quando acaba lá a marcação, que aqui corresponderia aqui a 0, aqui a 40 litros, né?
E ali acabou o papel, né? E nós temos aqui o final da reta tangente, que continuaria até aqui. A questão é saber quanto é que vale este ponto aqui, né? Este aqui é 2, né? Corresponde a 2. Então eu teria um triângulo que tem este lado 2 e este lado aqui que eu não sei qual exatamente. E eu teria que obter a tangente deste ângulo θ aqui, como fiz no exemplo anterior. Só que aqui, se eu olhar no ponto 1, na altura 1, ali de pressão 1, este ponto corresponde a o volume 25. Então, ao invés deste triângulo maior, eu vou pegar o triângulo menor, que é equivalente, só que este lado tem 25 e esse lado tem medida 1. Então, o ângulo θ é o mesmo aqui, a tangente de θ é 1/25. Logo, consequentemente, a taxa de variação de P em relação a V no ponto V igual a 25 litros é menos 1/25 atmosferas por litro. Então, no exercício 26, supõe que o objeto seja largado do repouso, ou seja, com velocidade inicial nula, desde o alto do Empire State Building, uma altura de 1.250 pés acima do nível da rua, conforme a figura aqui abaixo. A altura do objeto em pés pode ser modelada pela função posição S igual a f de t igual a 1.250 menos 16t ao quadrado. Então, no item A, ele pede para verificar que o objeto ainda está caindo no instante t igual a 5 segundos. Então, aqui está a figura do edifício. Então, a altura lá 1.250 pés, o eixo Y corresponde então ao eixo S, a posição do objeto que vai ser largado lá de cima da altura inicial de 1.250. Então, a posição importante então daqui do exercício é que nós temos a função S de t, que é 1.250 menos 16t ao quadrado. Essa função me dá a posição do objeto em qualquer instante t após o objeto ser largado lá de cima do prédio. Então, no instante t igual a 5 segundos, nós temos a posição S de 5 igual a 1.250 menos 16 vezes 5 ao quadrado. Então, isso aqui é 1.250 menos 16 vezes 25, que dá 400. Então, S de 5, a posição após 5 segundos é 850 pés acima do nível da rua. Por isso, o objeto ainda não chegou ao solo, porque ele está a 850 pés acima do nível da rua. No item B do problema 26, é pedido para encontrar a velocidade média do objeto no intervalo de tempo entre 5 e 6 segundos. Então, nós temos aqui, vamos para o item B, a nossa função posição é dada, e nós queremos então a velocidade média no intervalo de tempo 5, 6, entre 5 e 6 segundos. Isso é S de 6 menos S de 5 sobre 6 menos 5. S de 5, nós já havíamos calculado no item A, é 850. S de 6, então é só substituir o T por 6 na nossa fórmula aqui da posição. 1.250
menos 16 vezes 6 ao quadrado, isso aí vai dar 674. Portanto, a nossa velocidade média, que 674 menos 850 dividido por 1, ou seja, isso dá menos 176. Essa é a velocidade, é a medida, então, menos 176 pés por segundo, né? No item C do programa 26, então, ele pede para encontrar a velocidade instantânea do objeto no instante t igual a 5 segundos. Então, temos aqui a nossa função posição, essa foi fornecida, né, 1250 menos 16t quadrado. Nós queremos a velocidade instantânea do objeto no tempo t igual a 5 segundos. Então, isso é o limite quando h tende a zero. Função posição calculada em 5 mais h menos função posição s no instante 5 sobre h. Então, essa é a velocidade instantânea no instante t igual a 5, é dado por esse limite. Então, nós temos agora só calcular o limite, né? Então, o limite, quando h tende a zero, nós vamos então calcular aí s de 5 mais h e substituir o t por 5 mais h na expressão lá que define a função s. Nós vamos colocar então no lugar de t o 5 mais h. Então fica 1250 menos 16, 5 mais h ao quadrado. Ainda tem o menos s de 5. S de 5 é a posição após 5 segundos do lançamento do objeto. Isso foi calculado no item A. Isso é 850, né? Basta substituir o t por 5 ali na expressão do s. E ainda tem o h no denominador. Então, para esse limite, nós vamos calcular aquele quadrado, expandir aquele quadrado ali, 1250 menos 16 vezes 5 quadrado, 25, mais 10, 5 vezes 5, 5 vezes 2, 10h, mais h ao quadrado menos 850 sobre h. Então, esse limite fica igual a 1250, então vamos multiplicar aí tudo por menos 16. Menos 16 vezes 25, então menos 400, menos 16 vezes 10h, menos 160h, e menos 16h quadrado. Ainda tenho menos 850, só que 850 mais 400 e dá o 1250, só que com sinal de menos, então aqui eu posso cancelar todos esses termos. O que sobra, então, eu noto que ambas as parcelas possuem o fator comum h. Vamos colocar então h em evidência ali no numerador. Então eu tenho dentro do parênteses menos 160 menos 16h sobre h. Então agora sim eu posso cancelar o h e o zero do denominador se vai. Logo, esse limite agora é bem mais simples, é limite da expressão menos 160 menos 16h, é um polinômio do primeiro grau na variável h, basta eu substituir o h por zero. Então, a resposta final, menos 160 unidades, então, pés por segundo. Velocidade negativa, né, porque o objeto está caindo, né, a direção positiva do eixo S é para cima, né, o sentido positivo é para cima, então por isso a velocidade negativa. Problema 28. Um automóvel é conduzido ao longo de uma estrada reta de tal forma que, decorridos t
entre 0 e 12 segundos, ele está a S 4,5 vezes t ao quadrado metros de sua posição inicial. Então, no item A, ele pede para encontrar a velocidade média do carro no intervalo de tempo 0, 12. Ele está dando a função posição, né? Isso é fornecida, 4,5 t quadrado. Então, a velocidade média no intervalo de tempo entre 0 e 12 segundos, ou seja, ao longo de todo o percurso, é a posição final, S de 12, menos a posição inicial, S de 0, dividido por 12 menos 0. Então, S de 12 é 4,5 vezes 12 ao quadrado, S de 0 é 4,5 vezes 0 ao quadrado. Tudo isso deve ser dividido por 12, só que esse termo aqui é 0, então eu posso cancelar 12 com 12 ali em cima, restando apenas então 4,5 vezes 12, isso dá 54, essa é a velocidade, unidades metros por segundo. Exercício 28, item B. Então vamos encontrar a velocidade instantânea no carro no instante t igual a 6, a posição, né, ela foi fornecida 4,5 t ao quadrado, então a velocidade instantânea em t igual a 6, então esse é o limite quando h tende a 0 da posição no instante 6 mais h menos posição no instante 6 dividido por h. Então, temos aqui, esse é o limite, quando h tende a 0. Função posição, então, no instante 6 mais h é 4,5 vezes 6 mais h ao quadrado. Enquanto a posição no instante 6, S de 6 é 4,5 vezes 6 ao quadrado. Então, tudo isso dividido por h. Então, vamos expandir aquele quadrado lá no numerador. Temos aí 4,5 vezes 6 quadrado, 36, mais 12h mais h ao quadrado, menos 4,5 vezes 36. Tudo isso sobre h. Então, no item B deste exercício 28, vamos calcular a velocidade instantânea no instante t igual a 6. Isso é então é o limite. Isso é um limite. Quando h vai a 0. Posição no instante 6 mais h, menos posição no instante 6 dividido por h. A nossa função posição ela foi dada no enunciado do problema, ela foi fornecida 4,5 vezes t ao quadrado. Então, este limite fica da seguinte forma: S de 6 mais h, então é 4,5 vezes 6 mais h ao quadrado. S de 6, 4,5 vezes 6 ao quadrado, tudo isso dividido por h. Então agora eu tenho o limite, quando h vai a 0, vamos expandir ali o quadrado, fica 36 mais 12h mais h ao quadrado, menos 4,5 vezes 36, tudo isso dividido por h. Então, vamos continuar a conta no numerador. Eu vou colocar assim, 4,5 vezes 36,
mais 4,5 vezes 12, isso dá 54 vezes h, então 54h, mais 4,5 vezes h ao quadrado, menos 4,5 vezes 36 sobre h. E agora eu posso cancelar, então, 4,5 vezes 36, observando que ambas as parcelas aqui do numerador possuem o fator comum h, então eu posso colocar h em evidência no numerador, restando então dentro do parênteses 54 mais 4,5h. O numerador ainda tem o h, mas agora ele pode ser cancelado com o h do numerador. Então eu fico apenas com um limite quando h tende a zero de uma função bem mais simples, é 54 mais 4,5h. Essa é uma função linear na variável h, um polinômio de primeiro grau, basta substituir o h por zero, então, para calcular o limite. Então esse limite é 54. Então estamos calculando a velocidade instantânea, é 54 metros por segundo, já que a posição está sendo medida em metros e o tempo em segundos.